Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente na nossa casa de oração. Nessa noite gelada, que a gente possa aquecer principalmente os nossos corações com os ensinamentos de Jesus. Para começarmos então a noite de hoje, a mensagem do dia 15 de junho nos diz o seguinte: você pode ser cada vez melhor. Para conseguir uma forte convicção de que pode dirigir a vida com real proveito, ter êxitos amplos e ser feliz em profundidade, comece já, com vigor, a tudo ver com esperança e bons olhos. Diga o quanto for necessário que está com vastas condições de progresso, que não vê perigos pela frente, que o mundo lhe é grande amigo e que pode impor a si mesmo um ritmo de alegria e paz. Não se canse de trabalhar para ser melhor. Ao adquirir a crença de que pode ser melhor, você já está sendo melhor. Então, a mensagem de hoje vem nos dizer que nós temos condições de sermos cada vez melhores. E nós sabemos que nós estamos aqui para nos melhorarmos intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Mas para a gente crer que nós temos condições de seguir nessa vida, de sermos felizes, a gente tem que começar a ver as coisas com esperança, sermos otimistas, pensar positivo e acreditarmos que temos condições de seguir em frente sempre que preciso. Então, que a gente reconheça que todos temos capacidade de seguir adiante e que a gente reconheça também que somos amparados, que recebemos auxílio sempre que necessário e sempre que a gente pedir ajuda. Que a gente não se canse, então, de trabalhar para sermos melhor, que é o que nós estamos aqui, para a nossa reforma íntima, para nós nos melhorarmos. Então, quando a gente acredita, quando a gente tem a crença de que a gente já é melhor, de que a gente tem condições de sermos melhores, nós, querendo ou não, já estamos sendo um pouquinho melhores a cada dia. Então, agora eu convido os irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para aprender sobre os ensinamentos de Cristo. Te pedimos, Pai, que nos abençoe, nos ampare, a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que os espíritos de luz possam intuir da melhor forma a nossa irmã Cleci, que vai nos trazer o ensinamento da noite de hoje. Que possamos compreender, assimilar, para depois poder colocar em prática lá fora tudo aquilo que aqui aprendermos. Fica conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. O Evangelho de hoje é a continuação, a última parte do capítulo 1, que vem nos falar: não vim destruir a lei. É o item 11, que nos fala sobre Santo Agostinho. Quem nos traz essa mensagem foi Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Então ele nos diz assim: Santo Agostinho é um dos maiores vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda a parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancado o paganismo, ou melhor, a impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração
que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que a minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa é a razão por que hoje vem chegada a hora de divulgar-se a verdade que lhe outrora pressentira, se constituiu seu ardoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Então, eu vou comentar primeiro essa parte, para depois ler a nota e comentar. Então, vamos ver um pouco sobre Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho nasceu no ano de 354, em Tagaste, antiga cidade de Numídia, norte de África. Sua mãe é Mônica de Hipon, devota cristã que exerceu grande influência na conversão dele e de seu pai, Patrícios Aurélios, que era pagão. Isso quer dizer que acreditava em vários deuses. Ele era politeísta e de origem romana. Mas tais conversões ocorreriam apenas décadas após o nascimento de Agostinho, e somente após vivências muito marcantes. Com 17 anos, Agostinho foi para Cartago estudar retórica. Lá ele se identificou com a doutrina maniqueísta, que enxerga no mundo duas forças iguais e opostas, o bem e o mal. Tal visão era veemente negada pelos cristãos. Nessa fase, começa também a seguir a filosofia hedonista, que tem o prazer como fim absoluto da vida. Então, podemos ver assim que Santo Agostinho percorreu vários caminhos antes de ele entrar para a doutrina cristã. Então, ele enxergava, ele se identificou com a doutrina maniqueísta, que acreditava em duas forças, o bem e o mal, que seria Deus ou o demônio. Então, era uma coisa negada pelos cristãos, e também seguia a filosofia hedonista, que tem o prazer como o fim absoluto da vida. Então, ele levava uma vida bem desregrada. Aos 29 anos, ele se mudou para Roma, para lecionar retórica, em um ambiente que seria, na sua compreensão, mais tranquilo que Cartago. Lá ele participa de uma seleção para dar aulas em Milão, foi aprovado e no ano seguinte ele foi para lá. Chegando a Milão, visita o bispo Ambrósio, que era muito bom na retórica, por isso que ele foi até o bispo, que o recebe muito bem, uma recepção paternal. Aí ele passa a ouvir as pregações, primeiro para estudar a eloquência em função de sua reputação na oratória. Mas ele acaba por comover-se com o conteúdo religioso. Agostinho segue vivendo ainda em meio a excessos também em Milão. E nessa época relata sentir em sua alma uma vibração estranha. E como convive então com o bispo Ambrósio,
ele acabou se convertendo ao cristianismo, que era o maior sonho da sua mãe, que era cristã. Então, Santo Agostinho dizia que a sua mãe o havia gerado 2 vezes. A primeira na carne e a segunda no coração para a luz eterna. O caminho para a sua salvação havia sido preparado com muito amor. E a mãe, Mônica, viria a ser canonizada pelo Papa Alexandre III por ter sido a responsável pela conversão do filho. Então, uma vez convertido, Agostinho mantém sua produção científica. Ele viria a ser um dos mais profícuos autores latinos em termos de obras sobreviventes. A lista de seus trabalhos tem mais de 200 títulos diferentes compilados em diversas obras, sendo Confissões e A Cidade de Deus as mais conhecidas. Então, dessa forma, ciência, filosofia e religião, os elementos que ficariam conhecidos 15 séculos depois com o tríplice aspecto da doutrina espírita, já aparecem nos estudos e registros de Santo Agostinho. Ele dizia, é preciso compreender para crer, e crer para compreender. Para ele, a fé é a percepção de ter sido tocado de alguma forma por Deus. Essa percepção muda a forma de pensar e a forma de viver. Para Santo Agostinho, a fé incentivava a inteligência, e o pensamento é a condição que promove e fortalece a fé. Outros fundamentos da doutrina espírita que aparecem nos trabalhos de Santo Agostinho são imortalidade da alma, existência de outros mundos, outros corpos e a necessidade do autoconhecimento. Agostinho dizia que se Deus achasse conveniente que os homens se comunicassem com os mortos, ele permitiria. E depois da morte da sua mãe, ele registrou no livro Confissões: eu estou persuadido de que minha mãe voltará a me visitar e me dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Ele desencarnou aos 76 anos, no ano de 430. Agora vem uma nova fase. Ele, no mundo espiritual, ele veio participar da codificação da doutrina espírita, ocorrida no século XIX, compondo a equipe do Espírito de Verdade junto a João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e tantos outros. Mas, desde a desencarnação até a codificação da obra espírita, passam mais de 1000 anos. É bastante tempo para nós aqui, no nosso entendimento. Sabemos que no plano espiritual o tempo é diferente daqui, mas enfim. Então, tem uma série de registros de Santo Agostinho, da Revista Espírita e nas primeiras obras da codificação, em específico nos temas listados, assim, o Livro dos Espíritos tem mensagem nos prolegômenos, anjos guardiões, espíritos protetores familiares ou simpáticos, conhecimento de si mesmo e conclusão. No Livro dos Médiuns tem mensagem dele acerca do espiritismo, sobre as sociedades espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz mensagem dos mundos regenerados, progressão dos mundos, o mal e o remédio, o duelo, a ingratidão dos filhos e os laços de família, a alegria da prece.
A mais conhecida mensagem de Santo Agostinho fica registrada na questão 919 do Livro dos Espíritos, que diz assim: é feita a pergunta: qual o meio prático e mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E ele responde: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio de eu conseguir? Fazei o que eu fazia da minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava a revista o que fizera e me perguntara se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada de lamentar de mim. Aquele que cada noite lembrasse de todas as ações da jornada e perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião para esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizestes e com qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousarias confessar. Perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus que me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que é preciso curar. Então, olha a profundidade dessa mensagem, dessa resposta, que na realidade se torna uma mensagem. Então, ele foi um divulgador da doutrina espírita, um grande divulgador, tanto que recebemos tantas mensagens dele. Agora, Kardec nos traz uma nota explicativa, depois dessa mensagem de Erasto, que vem falar sobre Santo Agostinho. Então, ele diz assim: dar-se-á venha Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele viu com os olhos do espírito o que não via enquanto homem. Liberta sua alma, entrevê claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, desde que, porém, uma nova luz brilhou, pôde apreciá-la mais judiciosamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos íncubos e súcubos e o anátema que lançara contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um cristão. Pôde, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora predito. Proclamando-o na atualidade, outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com outros espíritos que se encontram em posição análoga. Bom, aqui nós temos umas palavras bem difíceis de compreensão, mas já chegaremos lá para explicar. Então, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita.
Mas Kardec nos faz esse alerta, coloca essa nota, tem esse cuidado, porque o que o Santo Agostinho escreveu no tempo em que ele estava encarnado aqui na Terra, ficaram marcas importantes. Então, uma preocupação de Kardec de que as pessoas possam pensar que aquelas produções tivessem concordância absoluta com o Espiritismo. Então, é compreensível essa preocupação. Ele teve uma caminhada antes, quando o que ele escreveu hoje não fecha com a doutrina espírita. Por isso que Kardec faz esse alerta. Então, aqui na Terra, quando ele estava encarnado, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que ele possuía. Mas depois que ele desencarnou, então, no plano espiritual, ele conseguiu ver aquelas ideias mais prudentemente. Ele vê, então, com os olhos do espírito que não via como homem. Kardec fala que ele teve que abandonar a crença dos espíritos súcubos e íncubos e o anátema que lançava contra os antípodas. Na verdade, Kardec está falando de algumas crenças baseadas em lendas que tinha naquela época. O que era súcubos? Era o demônio feminino que vinha perturbar o sono dos homens, causando-lhes pesadelos. Íncubo, demônio masculino que vinha perturbar o sono das mulheres, causando pesadelos. Anátema, os amaldiçoados, os banidos. Antípodas, o que se situa em lugar diametralmente oposto. Na época, existia a teoria de que o mundo, na parte de baixo, existiam monstros. Então, seria aqui, tanto que na católica a gente aprendeu, isso aqui não é da católica, mas em cima seria o céu, embaixo seria o inferno. E na época em que ele estava encarnado, então, seria o oposto daqui, de nós aqui, estariam os monstros. Muito bem. Então, vamos traduzir aquela frase para um português que a gente possa entender. Então, Kardec diz, ele teve que abandonar a crença dos espíritos demoníacos ligados à sexualidade e a maldição que lançara sobre os que viviam na parte de baixo da terra. Então, ficou bem claro essa questão. Então, ele tinha lançado a maldição que ele lançou sobre os que viviam debaixo da terra, que seriam os monstros. E hoje nós compreendemos que essa questão que ele fala aqui, dos demônios masculinos e femininos, seria hoje, nós temos entendimento, processos obsessivos, que nós atrairíamos pela nossa própria vibração, estaríamos em sintonia com eles. Isso traz a doutrina espírita. Então, teve que ser esclarecido isso para que não se fizesse confusão, buscando Santo Agostinho nas suas leituras encarnado, confundindo com o que a doutrina espírita hoje nos traz. Então, Kardec escreve no Evangelho, agora que o cristianismo se lhe mostra em toda a pureza, pôde ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pôde, sem renegar a sua fé, constituir-se disseminador do espiritismo, porque vi cumprir-se o que fora predito, proclamando-o na atualidade. Outra coisa não faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. No livro dos Médiuns, ele traz uma mensagem muito linda, quando ele fala acerca do espiritismo. Quando ele coloca assim, isso é para todos nós aqui. Confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é certo,
gozá-la nesta existência. Porém, não sereis ditosos se não tornardes a viverdes neste globo, por poderdes considerar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sob as vossas vistas? Couraçai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos que, ao que parece, irão levantar-se contra o edifício cujos fundamentos pondes. São sólidas as bases em que ele se assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí. Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seu discípulo, todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Então, muito lindas as mensagens que ele deixou para nós, e é uma reflexão para nós, assim, para entendermos que todos os que hoje nós consideramos grandes, que nem Joana de Ângeles, Sócrates, Platão, tantos outros, Santo Agostinho, que recebeu esse nome por ser um cristão muito devotado, ele foi designado como santo. Todos eles percorreram o caminho que nós estamos percorrendo. Então, ele, depois de 1000 e poucos anos desencarnado, ele veio junto trabalhar na divulgação da doutrina espírita. E nós, quando nós estivermos 1000 e poucos anos partidos desse plano, qual é a nossa meta? O que nós levaremos de hoje, do nosso hoje aqui, do nosso aprendizado, porque ele levou. Ele era cristão, ele se transformou como nós também. Todos nós nos transformamos, nos melhoramos, estamos nos melhorando. Então, como seria bom que se daqui a 1000 anos nós pudéssemos fazer uma escalada como Santo Agostinho fez. Que lindo isso seria. Porque Deus nos criou para nós nos tornarmos espíritos puros, e não para ficarmos nesse plano tristes, sofridos, em sofrimentos, pagando, resgatando, passando por provas e muitas dificuldades. Mas o objetivo é chegarmos à perfeição. Então, que tenhamos assim o exemplo, porque foi uma luta que ele passou. Como tantos outros que a gente já estudou, próprios Paulo de Tarso, teve toda uma caminhada para depois se transformar nesse grande pregador, seguidor de Jesus Cristo. Então, que possamos refletir e cada um possa decidir o que vai fazer da sua caminhada, e que Deus nos abençoe sempre. Então, agora passamos para a prece de encerramento, para depois passarmos para os passes. Seguimos com o pensamento conectado em Deus e em Jesus, e agradecemos, Pai, por estarmos aqui reunidos, para aprendermos os Teus ensinamentos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui encarnados para nos melhorar, pela oportunidade de conhecer essa doutrina que nos esclarece. Agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso alimento. Te agradecemos por tudo que temos e por tudo que somos, Pai. Pelas dificuldades que temos também no dia a dia, que sabemos que servem para o nosso aprendizado. Te pedimos que nos abençoe, nos ampare,
a todos aqueles doentes do corpo e doentes da alma. Aqueles irmãos onde os nomes estão na caixinha de entrada dessa casa, que recebam aquilo que mais necessitam. E aqueles que cada um tem em pensamento agora, que recebam também, Pai, o teu auxílio, o teu amor, o teu amparo e aquilo que tanto precisam. Te pedimos auxílio aos passistas, que possam transmitir as energias necessárias que cada um está precisando. Te pedimos também pela fluidificação da água, que ela se torne um bálsamo para o nosso corpo e o nosso espírito. E te pedimos, Pai, que possamos seguir confiantes nessa jornada, procurando nos modificar e melhorar a cada dia. Obrigada, Senhor, que assim seja.